Pode se sentar, queridos. Todo mundo trouxe a Bíblia hoje? Quero ler a palavra de Deus com você hoje. Quero que você abra lá a sua Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, depois de Efésios, Colossenses, Tessalonicenses. Pegou? 2 Tessalonicenses, depois de Efésios. Capítulo 3. Quem achou, diga amém. Vamos ver se aumenta os améns. Quem achou, diga aleluia. Oliveira, você nem está com a Bíblia, porque você está falando aleluia aí, Oliveira. O aleluia mais alto aqui foi o seu. Para ver se contagia, né? Ah, não é, por quê? Ah, ele respondeu pelo Eduardo. Cadê Eduardo? A Eduardo está ali. Todo mundo? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Eu vou ler todo, é rapidinho, são 18 versos, eu vou ler todinho. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Confiamos no Senhor, que estáis realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. O Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Caros irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Portanto, vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graças dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do próprio pão. 13. E esse é o tema do que eu quero pregar hoje. 13. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Repete comigo. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Verso 14. Se alguém desobedecer às nossas orientações expressas nessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, para que o mesmo se sinta envergonhado. Contudo, não o considereis inimigo. Pelo contrário, chamai a atenção dele como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele, pessoalmente, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Eu,
Essa carta foi escrita por Paulo. Aí ele subscreve, apóstolo Paulo: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. E é dessa forma que vos escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Amém. Carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, para os tessalonicenses. E eu quero trazer para nós, para nossa reflexão, para nossa ensino e exortação e alimento da palavra, o verso 13 como tema: não desanimem de fazer o bem. Não desanimem de fazer a boa obra do Senhor. Não desanimeis. Conforme está lá no verso 13, vou te dar até uma outra tradução que diz assim: vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não se cansem. Não se cansem, não nos cansemos de fazer o bem. O que é o resumo da vida cristã? Fazer o bem é o resumo da nossa fé. Fazer o bem é o resumo da vida cristã. Ou seja, a vida do cristão é isso, é fazer o bem. A vida do cristão é exatamente isso: pregar, ensinar, aconselhar, visitar, orar, ensaiar para o louvor, conversar com os santos, preparar uma palavra, pregar, ouvir a pregação. Tudo isso é o fazer o bem. É o que está aqui traduzido em não canseis de fazer o bem. Ajudar os necessitados também é a vida do cristão. E nós temos vários tipos de necessitados. Ainda ontem eu peguei um estudo maravilhoso sobre os diversos tipos de necessitados que existem, a qual a Bíblia faz referência. Diversos tipos de necessitados. Não vou pregar sobre isso, apenas lhe dizendo que existem os necessitados emocionais, pessoas carentes que não têm atenção às suas emoções, mulheres oprimidas por seus maridos emocionalmente, subjugadas, às vezes também maridos cativos emocionais de alguma situação com a sua mulher, filhos jovens que nunca receberam uma atenção de um pai, de uma mãe, nunca tiveram um cuidador, alguém que cuidasse deles, e sente aquela carência emocional, que sente que falta alguma coisa, porque nunca recebeu um carinho, nunca recebeu uma atenção. É um necessitado, uma necessitada emocional. Necessitados também espirituais, pessoas que têm necessidade da palavra de Deus. Você conhece alguém que está nesse mundo e nunca ouviu a palavra de Deus, mas tem a necessidade? Quando ele escuta a palavra de Deus, quando ela escuta a palavra de Deus, aquilo cai como uma água num terreno que está com sede, num terreno seco. Um necessitado espiritual, ele tem necessidade de Deus. E o cristão é a face de Deus para ele. Você é a face de Deus para ele. Eu sou a face de Deus para ele. Uma pessoa necessitada espiritualmente. Tem também os necessitados materiais, pobres ou pessoa. A Bíblia cita sobre esse tipo de necessitado também, pessoas que não têm expectativa. Não tem expectativa de uma coisa melhor. A pessoa necessitada materialmente também faz parte do cristão, também faz parte do não desanimar de fazer o bem. Vocês e eu sermos atenciosos com todas essas pessoas, atenciosos, amorosos,
com todas essas pessoas, não cansar de fazer o bem a todas essas pessoas, não desanimar de fazer o bem a todas essas pessoas. Há também o ignorante no sentido de que desconhece, né? Desconhece os parâmetros da vida, desconhece o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus recomenda, o que o bom senso recomenda. Há também o enfermo, aquele que está enfermo, doente, precisa de uma atenção, precisa de um cristão, precisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, para estar ali ao lado. Todos socorridos devem ser socorridos com cuidado, com amor. Perceba que embora você e eu também devamos ser socorridos, mas a ênfase do cristão é ele fazer o bem, é ele socorrer e não ele ser socorrido. A ênfase do cristão, a ênfase do ser cristão é isso, é ele agir, é ele movimentar no sentido de fazer o bem. E é por isso que o apóstolo Paulo recomenda: não desanimem disso. Isso é ser legítimo representante do Senhor, isso é ser filho de Deus. Pastora Raquel ontem me falava que antes de ontem que ela encontrou lá quando foi com o pessoal lá cortar o bambu, uma pessoa que ela falou é um filho de Deus, é uma pessoa que tem o bem dentro dela, que tem o coração dentro dela ali para fazer o bem, para escutar a palavra de Deus. Eu ontem escutando esse estudo que eu vi ontem, né? O pastor que ministrou o estudo, ele falando que ele saiu com uma comitiva de pessoas, para andar a pé pelas estradas. É um trabalho que ele faz. É um pastor do Missão na Íntegra, que eu não sei o nome dele, mas ele é um dos pastores. Ele faz esse trabalho, ele junta um monte de gente, médico, pessoas assim, de bem, assim, pessoas da classe média e classe média alta, assim, e eles vão andando pelas estradas. Essas estradas que tem aí, nesse estradão aí, essas BR, e lá ele encontra as pessoas, e ele vai falando assim que muitas das vezes as pessoas que eles encontram nessas estradas, nesses lugares, são pessoas que pregam para ele, no sentido de que ensinam para ele o que é verdadeiramente ter um coração desprendido, o que é não um necessidade, porque existe uma diferença porque a Bíblia, Mateus, Jesus disse que os pobres herdarão o reino dos céus. Mas que tipo de pobre é esse que Jesus falou? É o pobre em espírito, aquele que sabe que tudo que ele tem é nada diante da presença de Deus. Isso aí pode ser até uma pessoa rica. A pessoa que não tem, ela sabe quem ela é, ela sabe que ela é pó e do pó ela retornará. Ela sabe que embora tenha dinheiro, ela não confia no dinheiro da conta dela. Ela sabe que embora tenha carros, ela não confia nos carros que tem na mão, mas ela confia em Deus. E esse pastor, ele dizia que na caminhada que ele fazia por essas estradas, e ali ele encontrou, com mais de 70 pessoas, né, que foram andando, ele encontrou um fazendeiro desses, não é desses fazendeirão que tem aí hoje, rorista, esses caras ricaços, não. É um fazendeiro simples mesmo, igual esse que a gente conhece lá do interior, do Nordeste, do interior de Minas. E ele encontrou o fazendeiro, aquele homem simples do campo, e aquele homem recebeu toda a comitiva dos cristãos que estavam ali procurando pessoas para cuidar deles. Eles têm esse trabalho, e lá aquele homem mandou construir um alpendre de fora a fora lá na fazenda dele, e ele tinha 72 redes, e ele colocou 72 redes lá, e todo mundo dormiu lá, e todo mundo foi bem tratado lá, e todo mundo foi muito bem recebido, aqueles médicos. E eu falei, mas como que esse homem tem um alpendre desse tamanho para 70 pessoas e com 70 redes? O que é isso? Aí
deu o melhor quarto lá para o pastor, deu o outro melhor quarto lá para o outro, e foi dormir lá, botou a rede dele lá no meio de uma árvore lá, e foi dormir lá no meio de uma árvore. Os médicos pegaram e falaram assim: nossa, o que é isso? Essa pessoa está nos recebendo como se nós fôssemos um príncipe. Se esse homem fosse lá em casa, eu não ia receber ele assim. Ou seja, aquele homem estava pregando para ele, era um filho de Deus, era um cristão ali, mostrando para eles o que é ser um cristão. Um cristão não é estudar, cristão não é conhecer a Bíblia, cristão é a forma como você se relaciona com Deus. E nós todos precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Cristão é isso. Esse homem é um cristão, e ele disse lá: por que você tem essas 70 redes e esse alpendre grande? Ele falou: não, é porque há 5 anos atrás aconteceu de um ônibus estragar aqui, e o ônibus tinha 35 pessoas e eu não conseguia hospedar todo mundo. Eu só conseguia hospedar 10 pessoas, a minha varanda era pequenininha, então eu logo mandei fazer 70, que eu falei: pode destruir 2 ônibus aqui, que eu recebo 2 ônibus aqui de gente, e vai todo mundo dormir, e vai todo mundo ser bem recebido, e vai todo mundo ser... Por isso que a Bíblia fala, o cristão, ele tem um coração hospitaleiro. O cristão, ele não cansa de fazer o bem, ele não desanima de fazer o bem. Embora muitos se percam naquilo que chamamos de religião, e todos nós sabemos que a religião, ela é perigosa, e nós devemos estar sempre atentos para não nos tornarmos religiosos, mas nos tornarmos cristãos, para não nos alimentarmos de regras, de institutos, de etc., mas nos alimentarmos verdadeiramente da palavra de Deus e da presença de Deus nas nossas vidas, e relacionar com Deus. É por isso que lá no verso 2 aqui de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo: nem todos são da fé. Vamos orar para aqueles que são perversos, aqueles que traduzem perverso. Muitas vezes quando a gente fala perverso, a gente já logo traduz na perversão da área sexual. Não, mas perverso é todo aquele, não apenas na área sexual, mas aquele que pega uma coisa que é certa e faz ela virar errada, transforma o que é certo no errado. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses 3:2, ele fala: vamos orar para que Deus nos livre daqueles que são perversos, daqueles que são maus, porque eles não são da fé. Porque os que são da fé não devem desanimar de fazer o bem. Amém? Percebe isso, queridos? Fazer o bem. E olha, eu vou te falar uma coisa: no mundo como está o mundo de hoje, isso é uma loucura. Fala a verdade, é uma loucura. Aliás, eu vou te dizer uma coisa: fazer isso é uma loucura, não é só no mundo de hoje não, é desde os tempos de Jesus, é desde os tempos dos apóstolos de Jesus, desde o tempo que Jesus, que foi crucificado pela religião. Todos sabem que foram os religiosos que foram lá e mandaram prender Jesus, porque falaram que ele estava pregando heresias, porque ele dizia que eu sou o verbo que se fez carne, porque eu estou aqui para trazer a boa nova, para trazer o reino dos céus, para pregar a mensagem, para levar o evangelho da paz, e Deus usava ele tremendamente, e eles acabaram crucificando Jesus. Quem? Os religiosos. Os religiosos falaram: ele está errado, crucifica ele. Solta Barrabás e crucifica ele. Solta o ladrão e crucifica ele. Democracia, não é verdade? Democracia. Votaram. Em quem que você quer? Você vota em Barrabás ou você vota em Jesus? Fala: solta o Barrabás. Solta o Barrabás e prende Jesus e crucifica ele. Foi isso que eles fizeram. Então já era loucura desde aquela época. Fazer o bem, ser cristão, ser a face de Deus. O Evangelho é isso. 1 Coríntios 18, não precisa abrir, eu leio para você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz assim: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos,
Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Portanto, meu querido, o Evangelho não é sabedoria, não é estudo. O Evangelho é nada mais, nada menos do que a loucura de se colocar no lugar do outro. Aquele que está sentindo frio, você se colocar no lugar dele e dar um cobertor. Aquele que está precisando de um aconselhamento, você amar a vida dele e dar o aconselhamento. Temos aqui a pastora Raquel, que tem a vida aconselhando as pessoas e direcionando e sendo usada por Deus, e Deus usa ela mesmo tremendamente, com conselhos, com direção. E é isso, é uma loucura, porque pensa, melhor seria estar em casa assistindo um filme, né? Melhor seria estar botando uma pizza lá no forno e comendo uma pizza. Melhor seria isso, não é verdade? Fala a verdade, não seria melhor? Ir ali no como é que chama? Aquele estádio ali de futebol, assistir o Flamengo perder do Vasco? Seria muito melhor. Seria muito melhor. Muito melhor. Ou seja, mas não, está preparando a palavra, está vivendo. Sabe por quê? Porque além disso, fazer o bem é ser o cristão. Além disso, é outra coisa. Isso é glória de Deus. Isso é bonito. Isso faz sentido a sua vida. A sua vida faz sentido. A sua vida ganha sentido. Você torna-se cristão. A palavra cristão é pequeno Cristo. Você torna-se uma face digno de ser chamado noiva de Cristo, digno de ser chamado igreja de Cristo. E eu não vou entrar nisso hoje, né? Nem quero entrar, nem esse é o foco. E quantas coisas nós cristãos temos sido envergonhados aí por aqueles que se dizem os grandes maiorais da fé. Quantas coisas nós temos sido envergonhados? Quantas coisas? Onde está o fazer o bem? Onde está o levar o Evangelho? Onde está a loucura da cruz? Onde está? E nós temos passado por isso. E aqui quando diz que destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos, queridos, a sabedoria dos sábios e a inteligência dos homens cultos já deu. Qualquer homem inteligente, culto, qualquer homem sábio já percebeu, não tem solução. Não tem solução. Aquilo que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, a ficha já está caindo para todo mundo. O mundo jaz no maligno. E a única solução é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, sabe por quê? Igual nós cantamos aqui, porque Ele é santo e Ele não compactua com a iniquidade que está alastrada pelo mundo inteiro. Ele não compactua. E é por isso que Ele vai voltar. E é por isso que Ele vai voltar. E é por isso que a Bíblia falou, Ele vai voltar. Porque Ele não compactua com isso. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Santo, santo e santo. Fazer o bem é tudo o que você faz por dependência de Deus. Não porque você vai alcançar alguma coisa de Deus. Não porque você vai atrair o favor de Deus para a sua mão, para a sua existência. É porque você já conseguiu alcançar a consciência que você depende de Deus. É que você já conseguiu. Que você já conseguiu alcançar isso. É aquilo que você faz por amor a Cristo. Por amor. Poxa, aquilo que fazemos de boa vontade junto com os outros obreiros, de boa vontade. Aquilo que fazemos debaixo de oração. Vou orar para que Deus me use, para eu poder ir lá na casa daquele irmão, fazer uma visita a ele e ser um cristão na vida daquele irmão que está passando uma dificuldade, seja emocional, seja espiritual, seja material.
orar, debaixo de oração eu vou lá, debaixo de oração eu vou no temor de Deus, eu vou fazer essa visita, eu vou pedir a aceitação de Deus, As crianças estão lá com os... Vou continuar aqui, tá, irmão? Os outros obreiros, né? Fazer a obra com os outros obreiros, debaixo de orientação de Deus, que é a oração, aceitação de Deus, pedindo a bênção de Deus. Perceba uma coisa aqui, ó. Perceba que se você e eu, se nós não desenvolvermos, não aprendemos aquilo que a pastora tem sempre falado com a gente, a nos relacionar com Cristo, com o Espírito Santo, se a gente não aprender a como é que é essa relação, como é que é conversar com Deus, como é que é abrir o teu coração com Deus, olha o que vai acontecer. Eu não vou conseguir realizar essas coisas. Eu vou fazer não por amor, eu vou fazer não por dependência, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque é um mandamento fazer. E queridos, se você faz porque é um mandamento, se você faz porque é uma imposição, uma regra, você vai acabar desanimando. E a palavra hoje é: não desanimeis de fazer o bem. Aleluia! Não desanimeis de fazer o bem. As ações mais comuns, as tarefas mais simples, elas se tornam santas, elas se tornam santificadas se você faz igual nós cantamos aqui no louvor: por Deus, por Cristo, por Ele, para Ele. Aleluia. Ele é que é o sentido, não é por nós, não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre esses tijolos, não é sobre a nossa existência, é por Ele. É por Ele. Quando a gente consegue entrar nesse patamar aí, as coisas que nós fazemos tornam-se santas, tornam-se uma missão espiritual. A gente torna-se um verdadeiro e legítimo embaixador de Cristo nessa terra. A gente torna-se um luzeiro nessa terra. A gente torna-se uma daquelas que o Senhor fala, que o Senhor profetizou lá no Velho Testamento, nos profetas, que falava haveria um tempo que seria assim. A gente se torna um desses que está incluído lá naquelas profecias. A gente se torna um cristão de verdade. A motivação, quando ela é pura, ela permite que as coisas se transformem dessa maneira. Lá no verso 4 diz assim: confiamos no Senhor que estais realizando e continuarei a cumprir as orientações que vos entregamos. Ou na outra versão, que eu capturei também, o mesmo versículo em outra versão, fala assim: e quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só fazeis, mas fareis o que vos mandamos. O Senhor vem edificando a obra dele na sua vida? É uma pergunta, não precisa responder. Como está, em que ponto que está a obra de Deus na sua vida? Lembra que a obra é você. A obra de Deus na sua vida é a sua pessoa, é o seu coração, é os seus pensamentos, os seus sentimentos. Então eu queria te perguntar: Deus está em que ponto aí? De onde o Senhor já te tirou? Onde o Senhor te colocou agora, nesse instante? Você já caminhou ou você está começando hoje? Olha, meus queridos, eu quero te dizer: confie no Senhor, porque Ele está realizando, e também cumpra os aconselhamentos que temos te dado.
que você tem recebido aqui. Amém, queridos? Amém. Isso é o que está aqui, o que o apóstolo Paulo diz, são as mesmas palavras. Continue, olha para o que Deus já fez na sua vida, olha para as experiências daquilo que Deus já fez com você, que Deus tem feito grandes coisas em você, tem te transformado em uma pessoa melhor, e não desanime, porque isso ainda vai mais. Isso ainda vai mais. No verso 5, ele diz assim: o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. Fala assim, ao coração aí de novo, olha, o apóstolo Paulo, assim como lá em Provérbios, onde o escritor lá de Provérbios, ele disse, Provérbios 4, 23, ele disse: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele, para esses aos quais ele está falando que não devem desanimar, para esses ele está dizendo: como anda o vosso coração? Você, eu, nós estamos permitindo que o Senhor dirija os nossos corações, os nossos sentimentos. Nós temos dado essa liberdade ao Espírito Santo para Ele tomar conta do nosso coração. Queridos, o desânimo, quando ele vem, ele começa por um coração, ele começa por um sentimento, ele começa por alguma coisa que vai, como a palavra de Deus diz, vai subindo, vai crescendo aquilo ali como se fosse uma semente. A palavra de Deus diz que duas sementes aparecem no coração, aparecem naquela terra que é o coração, a semente boa e a semente ruim. O Espírito, o agricultor, que é Deus, é que tem que nós temos que dar essa liberdade para que Ele limpe aquelas coisas ruins que estão no nosso coração. Por isso é um ponto de muitíssima atenção que nós devemos guardar. Para quê? Para que não venhamos a nos desanimar. No verso 11, ele diz assim: fomos informados que há alguns entre vós que andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos que admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz se alimentem do próprio pão, do seu próprio pão. Aqui tem algumas advertências quanto às causas dos cansaços, de quem tem se sentido cansado de ser um cristão, de quem tem se sentido cansado de fazer o bem. Aqui, o verso 11, ele coloca exemplo daqueles que estão ociosos e que tentam contra aqueles que são diligentes, para que os que são diligentes se tornem ociosos também. É aquelas pessoas, que não estão tão comprometidas com Cristo, tão comprometidas com Deus, com a obra de Deus, e muitas vezes criticam ociosamente. Quando está de fora do corpo da igreja, já é o esperado, Isso já é o esperado. O mundo, ele entra em guerra espiritual contra a igreja, mas aqui ele está falando daqueles que estão dentro da igreja, estão ociosos e estão influenciando aqueles que estão diligentes, trabalhando, para que eles não trabalhem mais, não caminhem mais na fé, não evoluam mais na fé. Eu não estou falando isso porque eu acho que aqui na igreja tem gente assim. Eu estou falando isso porque faz parte aqui do nosso estudo, do nosso tema. Mas se tiver alguém aqui que acha que está nessa condição, meu irmão, não tem problema, porque a palavra é para nos corrigir, a palavra é para nos sarar, a palavra é para nos advertir também, para nos dar sustento da nossa fé.
Então, pessoas desordenadas dentro da igreja impedem o serviço diligente daqueles que querem se entregar, daqueles que querem viver um evangelho verdadeiro. E aqui há uma advertência clara do apóstolo Paulo, literal, sobre isso. Uma advertência pontual, com todos os pingos no i, clara, para que não deixe dúvida. Ou seja, tome cuidado. Olha, Provérbios 6 diz assim, Provérbios 6, verso 16, diz assim: existem 6 atitudes que o Senhor odeia. 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que Ele detesta. E aqui ele discrimina quais são as 7 atitudes que o Senhor detesta. Olhos arrogantes, olhar arrogante, língua mentirosa, pessoa que falta com a verdade, mãos que derramam sangue inocente, coração, aí ele aí de novo, que maquina planos perversos, contrários à palavra de Deus, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre irmãos. Por isso que no verso 2, meu querido, o apóstolo Paulo encaixa com esse versículo e ele diz aqui, orai para que sejamos libertos de homens perversos e maus, pois a fé não está com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, tem alguém dormindo aí? Não. Cutuca no irmão do lado aí, fala, você dormiu, irmão? Querido, sabe por que eu estou falando isso? Porque os perversos, ele tira o ânimo daquele que está servindo ao Senhor. E eu tenho vários argumentos aqui contra aqueles que se sentem cansados em fazer o bem. Porque a palavra de hoje é: não vos canseis de fazer o bem. Vamos repetir? E não vos canseis de fazer o bem. Essa é a ordenança da palavra de hoje. Olha, eu relacionei aqui, número 1, não perca aquilo que já foi realizado. Fala assim, querido, Deus já fez muita coisa na sua vida. Muita coisa. Eu conheço a vida de muitos aqui, Eu conheço a minha própria vida também. E eu vou te falar uma coisa: Deus já fez muita coisa na vida de nós. Deus já fez muita coisa. E eu digo para nós, digo para mim mesmo, não nos cansemos de fazer o bem. Deus já fez muita coisa. E nós não podemos nadar e morrer na praia. Não podemos. Nós vamos perseguir até o fim. Pessoas que viviam no mundo sem uma expectativa espiritual nenhuma, sem conhecimento, não tinha alimento espiritual. De que forma que nós vivíamos? Eu não vou nem perguntar, mas eu tenho certeza que nós vivíamos mal. Embora podíamos, naquela época, até pensar que tínhamos uma vida boa, mas todos nós sabíamos que não era uma vida boa. Todos nós sabíamos que sabemos que quando Deus nos tirou de lá, nós agradecemos por isso. E às vezes, por algum motivo ou outro, podemos estar querendo ficar desanimados. Não podemos. Quanto nós já andamos até aqui? Nós já andamos muito. Deus já fez muitas coisas nas nossas vidas. Muitas coisas. E eu vou te dizer uma coisa, como eu já disse, Deus fez muitas coisas na nossa vida. Agora, não confunda sistema religioso com Deus. Não confunda. Deus não oprime a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Deus é aquele que detém a boa, a agradável e a perfeita vontade para a sua vida. O que Deus tem para você e para mim chama-se a boa, a perfeita e a agradável vontade dele, que é o autor de tudo. Acontece que muitas vezes nos parece loucura.
muitas vezes nos parece loucura. Vou te dar um exemplo aqui, só para ilustrar isso. Ainda ontem, eu estudando, eu estou com esse estudo na cabeça porque eu fiz ele ontem à noite. Ainda ontem, vendo esse estudo sobre a questão dos pobres, né? E o estudo foi baseado em Deuteronômio, acho que é 23:15, se eu não estou enganado, na qual Deus dá aquela palavra assim, para que não exista pobres. E ele fala como que tem que ser, para que não exista pobres. E uma das coisas que ele fala é que Deus dá a ordem lá para o povo de Moisés, na qual ele fala, vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º ano vocês vão descansar a terra, vocês vão deixar a terra 1 ano descansando, os frutos que tiverem lá ficarão no pé, os animais vão comer, e aqueles que trabalharam, que foram empregados durante esses 6 anos, vocês têm que dar essa folga para eles de 1 ano, e você tem que deixar eles levarem todos os mantimentos, tudo aquilo que eles, no trabalho dele, eles fizeram, para que durante esse ano eles passem. O que significa isso daí? Isso daí significa, parece uma loucura, não parece uma loucura? Parece. Para o mundo de hoje, vai falar para quem quer que você trabalhe 49 anos e morra sem se aposentar, vai falar para uma pessoa dessa, que na Bíblia está escrito que a terra tem que trabalhar 6 anos e no 7º tem que folgar. Essas pessoas estão destruindo a terra, meu amigo, e não tem jeito. O sistema deles está, loucura, está chegando num limite, vai estourar. E por que eu estou dizendo isso? Eu já nem sei mais por que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque o que Deus quer é bom. Amém. O que Deus tem para nós é bom, mas muitas vezes parece loucura. E aí a gente fica perguntando, por que tem pobre no mundo? Ou por que eu passo dificuldades? Posso te assegurar, é porque a vontade de Deus não está sendo feita. É porque a vontade de Deus não está sendo feita. A vontade de Deus, ela é desafio para nós, ela é sim. A cada um aqui, não pensa você não, a cada um aqui, você, desde o menorzinho até o pastor, a pastora, todos nós temos um confronto com Deus ali. Deus, por quê? Porque nós somos natureza carnal. Nós ainda não temos o corpo espiritual. Nós estamos na luta. Por isso nós precisamos de alimento espiritual. Por isso nós precisamos de estar no corpo, para que um possa influenciar o outro, mas influenciar com aquilo que é bom. Porque é difícil para nós, em algum ponto, para uns e para outros é um pouco diferente, cada um tem uma história de vida, mas em algum momento é difícil para nós se deparar com a palavra de Deus e viver aquilo. Por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável, eu sou humilde de coração, e assim acharei descansos para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Muitas vezes parece mesmo loucura. E olha, eu não sei porquê, mas assim, as coisas têm se tornado tão difíceis e a gente tem realmente entendido, eu e a pastora, e temos compartilhado isso com vocês, nós temos entendido que o mundo mesmo está chegando no seu esgotamento, que é o 6º dia. E no 7º dia a terra será santificada e Jesus volta. Porque já não sei se vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, ou se vai ter, mas já está claro que o mundo esgotou. Do jeito que está sendo feito tudo, esgotou. Mas eu não estou falando isso para te assustar, eu estou falando isso para que você não desanime de fazer o bem, para que você não desanime de ser um cristão, porque isso é glória para a sua vida, porque isso é salvação para a sua vida, e é só isso que vai te conectar com a eternidade. É só isso. É só isso que vai te fazer
uma pessoa que brilha o brilho de Deus. E nós, hoje, temos todo esse contexto aí difícil para viver. E número 2, eu quero te falar, você às vezes tem se sentido cansado, considere comigo uma coisa, se você tem se sentido cansado da sua fé, de fazer o bem. Olha, há tantas pessoas que praticam renúncia por coisas inferiores. Pensa comigo, quantos atletas se sacrificam tanto para ganhar uma competição? Quantas mulheres fazem, e até homens fazem dietas, cirurgia para ficar mais bonito, mais bonita? Quanto sacrifício as pessoas fazem por aí afora, às vezes para poder ficar bem na fita com o patrão? Quanto sacrifício, às vezes a pessoa não consegue. O Enzo, meu filho, mandou essa semana um videozinho para nós lá, a gente estava até rindo, falou o Enzo aí pregando, mandando para o grupo da família, mandou um videozinho falando que às vezes a gente faz tantas coisas, fica numa fila para ir num show de não sei o que lá, faz isso, faz aquilo, mas para Deus às vezes a gente não faz, é o que está aqui falando. Tantas coisas, quanto sacrifício, às vezes a pessoa não almoça no trabalho para poder entregar aquele serviço e não sei o que, e às vezes para Deus não faz nada disso, quer fazer de qualquer jeito, acha ruim de vir no culto domingo. Não é difícil? É porque nós precisamos verdadeiramente o quê? De viver um relacionamento com Deus. Porque quando a gente está vivendo uma religião, tudo é difícil e torna-se maldição. E as pessoas ainda acham ruim ainda de estar vindo no culto, ainda amaldiçoam ainda o culto, aquilo que era para abençoar a vida dela. Sabe por quê? Porque não está fazendo por amor, por Ele, através dele, está fazendo porque acha que é uma obrigação. E olha para isso, olha quantas coisas são feitas por aí afora, para o mundo, e olha, vai chegar no fim, você vai descobrir, se é que você já não descobriu, que tudo isso é só vaidade, é o que Salomão descobriu, tudo isso é só vaidade, Salomão era pomposo, a Bíblia diz que era o homem mais rico, era de todos os tempos, o homem mais sábio, as pessoas vinham de todos os lugares do mundo para se aconselhar com ele, ele tinha ouro, ele tinha tudo, ele tinha 1000 mulheres, 1000 mulheres que ele tinha, era casado, a pessoa era casada com uma mulher, ele era casado com 1000, presta atenção, quer dizer, a pessoa, e sabe o que ele chegou no final, ele falou? Ele escreveu, olha, eu descobri que tudo isso é vaidade, tudo isso é poeira. Como diz o pastor dela, é bolha de sabão. É aquela coisa que sobe bonito, de repente ela aparece assim, some e desaparece. Jesus falou, olha os lírios do campo, nem Salomão, o lírio do campo que nasce, a flor do cerrado lá que nasce de graça, lá no sítio, lá Terra Vera Cruz, Jesus falou, é mais bonito do que as roupas de Salomão. É mais bonito. Jesus falou isso. Ou seja, tanto sacrifício e às vezes para Deus, que é a verdade, nós temos essa dificuldade. Tá, queridos? Isso é uma reflexão, isso é uma palavra, isso é algo para nós, não estou aqui chamando a atenção, estou aqui apenas pregando a palavra de Deus. Ponto 3. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você, meu irmão, minha irmã. Você que está fazendo a obra. Está vendo aí, meu irmão? Não estou enxergando ninguém, então fica fácil. Você está me vendo aqui minha cara por causa da luz. Eu não estou te vendo. Então eu vou falar assim, está vendo aí, meu irmão? Está vendo aí, minha irmã? Você mesmo. Você que está falando ali com Deus, sendo fiel, e às vezes está se sentindo cansado. Às vezes você está se sentindo desanimado. Vou te falar uma coisa. A mão de Deus está com você. O sorriso de Deus está dentro de você. A ordem de Deus, o que você está fazendo debaixo da palavra do Senhor. Aquilo que é mais poderoso em todo o universo é a palavra do Senhor. Então não desanime. Não desanime. A
vontade de Deus, ela está sobre aqueles que estão fazendo a vontade dele. Jesus falou: quem são os meus amigos? Aqueles que fazem a minha vontade. Então, se você está se sentindo desanimado, não desanime. Lembra disso. Número 4, não se esqueça. Embora o mundo possa não te valorizar, às vezes o mundo possa desconfiar de você, né? E hoje realmente a confusão que se fez aí entre viver uma fé cristã e ser evangélico e ser religioso e etc. A confusão e os vexames que tem por aí são tantos que às vezes é até comum a pessoa desconfiar de você quando você fala que você é crente. É até comum. Mas não desanima. Eles desanimam. Você tem vivido um evangelho sincero, você tem vivido um evangelho verdadeiro, não desanima. Não tem problema as pessoas desconfiarem de você. Deus, nada disso pode mudar a sua atividade com Deus, porque uma coisa é a verdade: o trabalho em Deus, a fé na palavra de Deus, o viver pela fé, isso é honra. Isso é honra. Não desanima. Isso é honra. Isso é valoroso para Deus. Isso é valoroso para Deus. Amém, querido? Amém. Bom, eu preciso terminar aqui. Vou terminar rápido. Já são quase na hora de terminar. Olha, ou seja, o ser cristão, o bem fazer, né? Eu não estou pregando sobre isso para você não desanimar de fazer o bem. Então, o bem fazer é uma coisa que é bonita. Presta atenção, é uma coisa que é respeitável. Respeitável no que sentido? As pessoas respeitam aquele que faz o bem. Isso é respeitável. As pessoas respeitam aquele que é o cristão. No fundo, respeitam. O mundo não respeita, mas aquele que está... Às vezes ele vai até não respeitar no sentido de querer falar mal, mas ele sabe que ali vai um cristão, ele sabe que ali vai um homem de Deus. Quando você abrir a boca, é diferente. Porque tem um amor verdadeiro ali dentro. Tudo que se faz com amor e por fé, tudo isso torna-se grande. Tudo isso tem valor para Deus. Deus não quer olhar, por exemplo, quanto que você entrega na hora da oferta e na hora do dízimo. Mas Deus, com certeza, olha qual é o seu coração nesse momento. Que coração que você tem na hora de entregar o dízimo, na hora de entregar a oferta? Qual é o coração? Tudo que se faz por amor e por fé tem valor. Diferente disso, não tem valor. Por isso que Jesus falou, tá vendo? Jesus no tempo dele, aquela mulher lá, viúva, com pouquíssimos recursos, ela deu 2 moedas, tá vendo? Aquilo que ela deu agradou a Deus. Agora vocês aí que deram um monte de coisa e fizeram propaganda para todo mundo ver que você deu, isso daí, isso você não fez por amor, isso você não fez por fé, não tem valor. Só tem valor o que você faz por amor, o que você faz por fé. Outra coisa, apenas atividade por atividade, fazer por fazer, sair fazendo, sair trabalhando, sair construindo, sem estar com o coração ligado em Deus, sem estar com o coração na fé, sem estar com o coração na palavra de Deus, não é suficiente. Não é suficiente. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui. De Lúcifer, que ele é trabalhador. O capeta, demônio, ele é trabalhador. Ele é bastante ativo. Ele faz muita coisa. Imagina, se não faz. Dá uma bobeira. Ele fica o tempo todo esperando você dar uma bobeira para ele poder te pegar no laço dele. Ou seja, ele é ativo, ele é zeloso. Mas esse ativismo dele, esse zelo dele, não serve de nada, porque não é por amor, não é por fé. Não é por amor, não é por fé. Se você comparar, por exemplo, com o Gabriel, que é um serafim, ele tem atividade, mas ele faz por amor, ele faz por fé. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qualquer atividade que não for um bem,
que não for do jeito que nós explicamos aqui, é uma coisa pesada. É uma coisa pesada. Você vai fazer, você vai sentir peso. Sabe por quê? Porque está faltando amor, está faltando ligação, está faltando realmente ter uma vida com Deus. E pode parecer que fica sendo pesado, e é pesado. E torna, em vez de ser uma bênção, vira uma maldição. Então, meu querido, melhor é ser uma pedra, melhor do que ser uma cobra que pica e que envenena. Melhor é ficar inerte do que entrar numa coisa para fazer e para envenenar os demais. Fazer com fé é fazer pela consciência em Cristo. É fazer não como quem serve as pessoas, mas como quem serve a Deus. Isso é que faz a diferença. Isso é o amor. É isso. A fé, a graça, é isso que transforma. O amor, a fé, a graça, é isso que vai transformar aquele que é um mero fazedor de coisas em um cristão em ação. Um cristão é aquele que leva a face de Cristo por onde ele passa para o seu próximo. Não é uma questão de... Escuta, não é uma questão fazer o bem. Presta atenção aqui que eu estou terminando. Fazer o bem não é uma questão de intensidade, da forma como você está fazendo, da energia que você está fazendo, mas é uma questão de motivação. É uma questão de orientação. Você está fazendo tudo isso por quê? É isso que Deus quer saber. Às vezes eu e a Raquel, a gente morre de rir, né, Raquel? Pastora Raquel. A gente morre de rir do Geraldo lá de São João Nepomuceno, que saía lá de São João Nepomuceno, a gente morava em Juiz de Fora. Que homem bom, né, Raquel? Que homem bom, rapaz. Saía lá de São João Nepomuceno, pegava o ônibus, não sabia conversar direito, não sabia falar direito, não sabia cantar direito, não sabia tocar violão direito, mas ele ia lá em casa, sentava lá e pegava um violão e tocava assim pessimamente até hoje. E fazia não era célula, na época não tinha esse nome, ele ia lá fazer uma visita, ele ia lá levar a palavra pra gente, mas até hoje a gente não esquece do amor daquela pessoa. Até hoje, aquele amor ele testificou no nosso espírito. Ele sabia tocar violão? Não. Mas ele cantava uma música lá assim, e a gente louvava, e aí ele abria a Bíblia, e ele... na hora que ele abria a Bíblia, ele sabia, aí ele falava bem. Ele só falava bem na hora que ele abria a Bíblia. Só. Porque fechava a Bíblia e falava mal pra caramba. Entendeu? Não tinha assunto. Às vezes a gente morria de rir. Eu e a Raquel, a gente deitava lá na nossa cama de casa. A gente jovem, estou vendo um jovem casal aqui. A gente jovem casal, deitava lá na nossa cama. Não tinha nem a Lorena ainda. Aí, não tinha não. Aí a gente ficava lá assim. Na nossa casa só tinha a cama e o fogão e a geladeira. Não tinha mais nada. Aí a gente estava no começo, né? Aí o Geraldo sentava assim, já era 3 horas da manhã, o Geraldo sentava na porta assim e ficava. Não falava nada não. Pois é. Ficava assim. E a gente deitava lá, já de barba coberta já, e ele ficava na porta assim. Pois é, né? Pois é, né? E aí eu olhava pra Raquel, meu Deus do céu, que coisa engraçada, o que é isso? Eu não entendia, loucura isso que esse homem está fazendo. Ele estava ali, sabe o quê? Cuidando da gente. Porque a gente era novo convertido. Ele estava ali cuidando da gente, porque a gente era principiante na fé. Ele estava ali, sabe por quê? Porque nós casamos, saindo da nossa igreja, fomos para uma igreja que ficava a 70... Para a igreja não, fomos para uma outra cidade. E ele estava lá para a gente não se perder, para ter a palavra de Deus, para orar com a gente. Só para isso. Só para isso. Cantava mal pro caramba. Mas o amor a gente lembra. Ou seja, tudo isso, a orientação. Por que ele fazia isso? Simplesmente porque ele tem amor de Deus no coração dele. Só por causa disso. E é muito que leva ele a fazer isso. Os hebreus lá do povo de Deus, o povo de Israel, eles têm um ditado. Povo sábio, né? Povo milenar. Povo que está aí, desde que o mundo é mundo, ele está ali, na história do mundo. E tem uma sabedoria muito grande.
e tem relacionamento com Deus, né, através do Velho Testamento, daquilo que eles vivenciaram, das promessas e tudo. E eles têm um ditado lá. Aí quem está estudando português vai entender. Que Deus se deleita mais nos advérbios do que no substantivo. Gostou da aula de português? Aí eu vou dar uma aulinha aqui. Os advérbios e o substantivo. Então, ó, o que é um substantivo? Vamos pensar aqui um substantivo. Hein? Fala um substantivo para mim. Hein? Família. Ó, família é um substantivo. Pronto, é um substantivo. Casamento é outro substantivo. Pronto, casamento é um substantivo. Jovem é um substantivo. Homem velho, homem experiente é outro substantivo. Não, velho já é adjetivo, né? Homem é um substantivo. Mulher ou seja, Deus, ele não se agrada com substantivo. Deus se agrada com um advérbio. O advérbio é a forma como você está fazendo, a forma como você está vivendo. Olha o advérbio: amorosamente, piedosamente. Tudo isso são advérbios. Santamente, fervorosamente, apaixonadamente. Deus gosta de advérbios. Deus não quer saber o que. Deus quer saber de que forma você está fazendo. Às vezes a pessoa está ali fazendo igual Geraldo, vou falar de Geraldo, tocando aquele violão ali, ó. Mas Deus não quer saber o que é a música que ele está cantando, qual é o acorde que ele está fazendo. Quer saber qual é o coração dele na hora que ele está cantando. Amém. Então, não importa quanto, mas de que forma. Então, servir a Deus não é nominal, né? Eu sirvo a Deus. Não é verbal, ou seja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas servir a Deus é adverbialmente, ou seja, é com amor, é com fé, é com paixão, é amorosamente, é cuidadosamente. Amém, irmão? Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus.